Bom, nosso trabalho é sobre análise estatística de acidentes em rodoviárias brasileiras. A equipe é composta por eu, Alana, Kainan e Kaique. Então, nos últimos anos, tem observado um aumento de números de acidentes em rodoviárias brasileiras. A gente achou o tema interessante e resolvemos fazer esse trabalho com o objetivo de analisar a probabilidade estatística desses acidentes e ocorrida no primeiro bimestre de 2024, com foco nesse período. E a gente está utilizando os dados oferecidos pelo Detran e estamos procurando entender mais para buscar e identificar padrões ou até mesmo correlações nos dados para trazer estratégias mais eficazes para prevenir esses acidentes. Bom, e como eu estava falando, o objetivo mesmo desse trabalho é fazer a identificação dos dados, né? Analisar e entender as correlações. E a gente também se baseou no livro Estratégia Fácil, de Antônio Arnaut. E, bom, aqui são a metodologia que a gente utilizou nesse trabalho. A gente está utilizando as bibliotecas do Pandas e do Matplotlib. Utilizamos também o Jupyter para testar os códigos. A gente está utilizando em Python, não estamos usando em R. O livro que eu citei também. E utilizamos para pegar os dados pelo gov.br, pelo Datatran. E vamos rodar os códigos no Colab. Bom, antes de a gente mostrar como foram executados os códigos, só uma passada rápida alguns dos tipos que vamos tratar durante o colégio. Que seria a média de pessoas envolvidas em cada acidente, separada por característica de acidente, obviamente. A média de pessoas mortas, que é uma parcela semelhante à mesma ideia. Vamos verificar o tipo de condição meteorológica na quantidade dos dados, na moda deles. Vamos verificar também a distribuição de acidentes durante a semana, como esse gráfico aqui é feito, gráfico de pizza. Um diagrama de dispersão para detectar os picos de horário também e se há de fato alguma progressão em relação ao horário de acidentes, que é uma correlação positiva fraca quando observada, mas. E também um diagrama de caixa para, junto ao gráfico de dispersão, verificar que, apesar do gráfico de dispersão provar que há dois picos de consideração de acidentes, a maior quantidade de acidentes nesses dados do bimestre ocorreram anteriormente às 15 horas de relógio. Então, a maior quantidade de dados aqui ocorre nesses horários. E agora, a gente vai mostrar como os códigos foram feitos no Colab, que é a plataforma online do Google para execução de projetos em Python. Aqui. Vamos começar com uma breve maneira aqui, mostrando como as ferramentas foram importadas, né? E com a plataforma em Python, vamos ter que utilizar duas bibliotecas, que seria a Matplotlib, que é para a geração dos gráficos em si, e a Pandas, que é para a organização da tabela, e a gente decidiu colocar no GitHub por questão de portabilidade. O GitHub é uma plataforma de programação, e aqui eu estou servindo somente para poder suportar o código online para a gente poder importar de qualquer plataforma. Já que, como ela nos citou, nós utilizamos algumas plataformas diferentes, como o Jupyter, o próprio Colab e o VS Code para a gente estar fazendo os códigos. Uma vez importado, vamos transformar esse arquivo num CSV que é separado por ponto e vírgula, que é a divisão comum de arquivos Excel, para poder conseguir manipulá-lo. Aí, bom, fala, cara. Bem, agora vamos partir para o primeiro gráfico que a gente realizou. Bota lá no título, Kaique, rapidão. É um gráfico que vai tratar a média com base nos tipos de casos. A gente começa pegando os valores dos nossos dados, que estão no arquivo CSV, e extraindo os tipos de acidentes. Depois a gente agrupa pelos tipos de acidentes repetidos. Dessa forma, a gente passa por um laço percorrendo a média por cada grupo de acidente. Ou seja, vamos supor não, nos nossos dados, eles constam o tipo de acidente como colisão frontal. E também tem tipo de acidente tombamento. Inicialmente, vai pegar os dados, que são mais de 10.000 linhas, com vários casos. A gente vai agrupar em cada um dos tipos de acidentes. Então, todos os casos
de tombamento, todos os casos vão ficar agrupados em colunas e depois a gente vai tirar suas médias. Dessa forma, é possível a gente criar uma tabela onde vai mostrar cada tipo de acidente com a média de suas ocorrências. As médias que foram tiradas foram em relação aos números de pessoas envolvidas e ao número de mortos. Ou seja, no nosso banco de dados, os dados estão compostos, são muitos dados com muitas informações. Algumas das variáveis presentes lá são número de pessoas envolvidas em cada acidente, o número de mortos, o número de feridos, e entre outras variáveis. Dessa forma, eu escolhi o número de pessoas envolvidas e os números de mortos. Ou seja, mostrando o gráfico plotado abaixo. Vai, Kaique, desce, 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 desce. É possível ver o. Pô, Kaique, esse é o gráfico antigo. É um antigo? É o antigo. Desce aí, rapidão. Desce lá pra Meu baixo. Deus. Desce lá pra Falou. baixo. Desce lá pra baixo, porque o que eu refiz tá mais bonitinho. É esse aí, o novo. Sobe. Esse aqui? É, sobe. Esse daqui. Sobe. Esse aí. Tá vendo? E aí, Tá, deixa eu é pegar ele possível. aqui. Não, deixa aí, pô. Deixa eu continuar aí. Né? A gente continua, pô. Esse daqui mesmo? Deixa aí mesmo, pô. Aí, Tá, ó, é fazer um possível corte então. ver as mesmas variáveis lá de cima, que é a média por tipo de acidente. Como você pode ver nas legendas do gráfico, ali, média de pessoas envolvidas, e no gráfico de baixo, média, média de pessoas envolvidas também, só que nesse caso são mortos. E você percebe que nesse caso ficou mais ilustrativo do que o anterior, porque eu separei por cores. E a legenda ali enumera. A cor azul é. Putz, que nem eu tô conseguindo ler. É atropelamento Atropelamento de de animais. animais. Então, cada coluna é um tipo de acidente e a sua altura é a média do acontecimento. Ou seja, a primeira é a média do número de pessoas envolvidas e a segunda é a média de mortos. E um fato interessante a se analisar nesse gráfico é que, primeiramente, a média não varia tanto. Se você, Pois, se você parar para olhar a escala do gráfico, ele chega no máximo 5 casos, ou seja, a média do número de pessoas envolvidas em casos de atropelamento é 5 e alguma coisa. Então, tipo, não são muitas pessoas envolvidas. E se você for no gráfico de mortes, é ainda menor, pois a maior média é a média de saída do leito carroçável. Eu não lembro nem sei o que é isso. Desce aí, Kaique, um pouquinho. É o de baixo. Onde a maior média está em torno de 5, 4 alguma coisa, quase 5. São médias bem baixas. Mas é um gráfico bem ilustrativo para poder fazer essa relação entre o tipo de acidente com o número de envolvidos e tal. Agora sobe lá para cima, vamos para o próximo gráfico. Agora o próximo gráfico é a moda com base na condição meteorológica. Nesse código aí, a gente, a gente criou uma lista com o, a causa do acidente, o tipo de acidente, a fase do dia, a condição meteorológica e o traçado da via. Todos esses, todos esses títulos representam uma coluna do nosso banco de dados. Depois disso, eu tirei a moda de cada uma dessas colunas, ou seja, qual foi o valor que mais se repetiu, e depois eu plotei. E o que é possível observar? Quando eu parti da ideia para criar esse gráfico, eu queria ver qual era a condição mais repetida para cada um desses títulos. Ou seja, causa do acidente. Não, ou seja, vamos pegar um que seja fácil. Condição meteorológica. Quando você pensa em casos de acidente, você pensa que a condição meteorológica que provavelmente vai gerar mais acidentes seja algo que prejudique a direção, como um clima chuvoso ou algo nublado. Mas ao tirar a média, você pode perceber no gráfico que aí a coluna condição meteorológica está ligada à coluna céu claro. Então, é até estranho a moda desses dados
a moda da condição meteorológica seja céu claro, ou seja, o maior número de casos que ocorrem acidentes, segundo a condição meteorológica, é no céu claro. E é interessante ver, porque muitos a moda, ou seja, a maioria dos valores que se repetem muito, não representam bem o que você pensaria. Tipo, a fase do dia em que mais acontece acidentes é pleno dia. Eu pensava antes de fazer esses gráficos que seria à noite ou ao entardecer, porque seria o momento em que as pessoas estariam mais cansadas, ou então a visibilidade estaria comprometida. E foi meio que essa a ideia por trás desse gráfico. A ideia é ser mais um de E acidente aqui, por hora do dia. Isso não é, não. e esse daqui meio que comprova a relação anterior, né? Porque esse do diagrama de caixa, juntamente com o de dispersão, são dados inclusive relacionados à hora do dia e acidente de trânsito. E, como mostrado aqui na condição meteorológica do dia, o quê? E os dados que nós temos, a concentração de dados de acidentes ocorrem antes das 14 horas de relógio, é, onde a maior parte desses dados se encontram aqui. Porque, como o Kainan falou, não é muito esperado quando se fala em acidente de trânsito. Se esperando um acidente de trânsito no local molhado, numa via com pouca visibilidade, e entre os fatores que acabam afetando diretamente a direção. E aqui também mostra mais uma vez que também, apesar de a maior quantidade de acidentes estar ocorrendo aqui por volta das 10 não, maior concentração se ter por antes das 14 horas de relógio, há também uma relação entre os horários e o número de acidentes, que, como já foi citado nos slides, ocorrem dois picos, que é entre as 5 e 10 horas da manhã e as 3 horas da tarde e as 8 da noite. Lembrando que a concentração se dá antes das 14 horas, ou seja, das 14 para baixo existem muito mais acidentes do que das 15 horas para frente. Só que os picos ocorrem entre 5 e 10 e 15 e 20. Tá. Tá ligado? Agora, passando para mais um gráfico que a gente fez, foi o gráfico de pizza, que a gente fez a ocorrência de acidentes por dia da semana. Ou seja, dá para entender que a linha de raciocínio que a gente seguiu nesse trabalho foi tentar entender o porquê e quais fatores influenciam os acidentes. Ou seja, quais são os fatores que mais presentes na maior quantidade de acidentes, mais repetidos. E dessa forma, a gente tentou seguir essa ideia, plotando o maior número de gráficos que representasse essa análise. E esse gráfico vem com esse intuito. No nosso data frame, ele apresentava o dia da semana em que ocorreria cada caso. Então, a gente decidiu fazer uma relação para descobrir a frequência de acidente que ocorria em cada dia da semana. Ou seja, os dias das semanas que mais se repetiam nesses acidentes cadastrados no nosso data frame. Dessa forma, a gente consegue perceber nesse gráfico de pizza que não existe um dia muito discrepante. E, pelo menos de acordo com o nosso data frame, a quantidade de acidentes até que está bem distribuída entre os dias. Mas, mesmo assim, tem dias em que acontece muito mais acidentes que outros, como os dias de finais de semana e segunda-feira. Aí a gente pode gerar algumas conclusões com isso, pensando que é porque quando estão em casa, às vezes as famílias pensam em sair para a rua, para passear e tal, ou normalmente é nesses dias que tem a saída para beber e tal, ou seja, muitos pilotos bêbados na rua. Pode gerar essas hipóteses dos porquê essa frequência de acidentes está concentrada no final de semana. Mas aí é só especulação. O nosso data frame não abordava se o tipo de se a infração, o tipo de infração específica, se não me engano. Ele abordava mais o tipo de acidente. Aí, seguindo essa linha ainda de fazer essa correlação entre a, o, os dados que a gente tem, os dados que a gente tem por acidente e alguma variável específica, eu decidi fazer uma relação mais geral, levando em base a condição climática. Ou mas poderia ser qualquer outra condição que tinha no nosso data frame, mas eu escolhi a condição climática porque eu acho que ela tinha um número de casos que daria para ficar bem claro.
Dessa forma, a gente começa o código separando o que a gente vai trabalhar, que vai ser a condição meteorológica, as pessoas envolvidas, os mortos, os feridos e as pessoas que saíram e quando saíram ilesos. Aí a gente começa extraindo a coluna condição meteorológica, depois a gente faz uma análise dela e retira a mediana, a moda e a média em relação às pessoas envolvidas, mortos, feridos e ilesos. E dessa forma, se você for olhar os gráficos, desce aí agora, eu plotei vários gráficos. Cada gráfico representa uma condição meteorológica. Ou seja, quando o céu está claro, a gente tem ali a coluna de acordo com a mediana, o número de pessoas envolvidas, de acordo com a moda, o número de pessoas envolvidas, de acordo com a média, o número de pessoas envolvidas. Os mortos, os feridos e as pessoas que saíram ilesas. E o que eu achei mais interessante nessa análise completa, que eu botei um gráfico para cada condição para poder fazer uma análise mais detalhada, foi que, por incrível que pareça, o número de mortos é baixíssimo. É sempre, se você sempre for olhar a média e a moda e a mediana normalmente é sempre zero. Porque, de acordo com nossos dados, a maioria dos casos tinham sempre nenhum morto. A mediana sempre ficava em torno de zero ponto alguma coisa, porque normalmente é sempre poucos casos de mortes. Já os outros dados não são muito surpresos, são poucos, sempre poucos envolvidos, porque são acidentes, normalmente acidentes de carro, essas coisas, então normalmente é duas pessoas no volante, ou É uma pessoa em isso. cada carro, então normalmente nunca tinha muitas pessoas envolvidas, porque os nossos dados eram baixos em quesito de valores. Então, por isso que a mediana e a média sempre se mantinha meio baixa. Mas o que eu acho interessante aí extrair desses gráficos é realmente os mortos. Que quando você pensa em casos de acidentes e tal, sempre pensa em muitas mortes, ou pelo menos muitos feridos. Mas você pode ver que não tem uma quantidade de feridos tão grande. Se você fazer a relação de pessoas feridas com as pessoas envolvidas, ela é sempre quase a metade. Então, normalmente, nunca todo mundo. Nunca não vou falar nunca, que aqui é trabalho probabilístico. Mas, se você for ver pelas estatísticas, é sempre provável que vão sair poucos feridos. E levando Exato. em consideração que esse dado feridos é um agrupamento do data frame em que ele leva em consideração ferimentos leves e graves. Ele agrupa os dados em feridos. Então, se no acidente só teve duas pessoas com ferimentos leves, em feridos terão dois. Ele leva assim. Se tem uma pessoa de ferimento leve e uma pessoa de ferimento grave, ele considera dois feridos. Então, é um dado mais geral, não está particularizado em ferimentos leves e ferimentos graves, mas dá para ter uma noção geral, que é bem interessante. E adicionando também que, apesar de seus valores serem baixos, como ele disse, em parte majoritária dos acidentes serem relatos de colisão entre dois carros com poucas pessoas, um ou duas envolvidos, a gente vai ver mais aqui, em alguns gráficos à frente, que existem sim alguns picos extremos, com 50, 60 envolvidos, com 10, 20 Calma, calma. mortos, Calma, calma. ou 30 Agora, feridos. calma, É Kaique. um Agora, spoiler, mas... só para encerrar. Não, desce, já desce para os gráficos direto. Aqui Tá. eu quis mostrar uma visão mais geral dos dados, envolvendo as pessoas, os mortos e os feridos. Você consegue ver que ele sempre se mantém essa média baixa, só que sempre tem esses outliers, que são aqueles casos que acontecem, que passam na mídia, onde tem tombamentos, ônibus que bate, acidentes com ônibus, acidentes com um grande número de pessoas, que chega até muitos envolvidos, mas normalmente poucos mortos. Sempre uma boa quantidade de feridos, mas sempre poucos mortos. É essa o que eu consigo extrair desses dados aqui, desses últimos gráficos. Como você pode ver, a média é 0,08, sempre poucos mortos. Mas uma média relativamente baixa de feridos e uma média baixa de pessoas também. E foi esse nosso trabalho, essa análise dos acidentes em torno de um bimestre. E é isso.